Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira. Estamos começando mais uma edição de número 26 do nosso podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Meirelles e eu estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, para mais uma semana de muito futebol, principalmente futebol sul-americano, né? 2 rodadas do Campeonato Brasileiro para a gente falar sobre. Lucão, seja muito bem-vindo novamente. Como vai o senhor? Muito boa tarde. Espero que todos tenham um bom começo de semana, principalmente aqueles que torcem pro Três Cores, que infelizmente não comemoraram o título esse final de semana. Vamos falar disso, vamos falar das 2 rodadas que ocorreram do meio de semana, e a maioria dos jogos ocorreram ontem, né, sábado, com exceção do jogo do Palmeiras, que vai ocorrer amanhã. Vamos falar disso, vamos falar do futebol internacional também. Hoje teve o Haaland marcando mais um hat-trick. Cara, eu já até perdi a conta de quantos gols que ele já fez no campeonato inglês. Então a gente vai falar disso tudo. Não sei se vai ser um episódio rápido, que tipo, a gente pensar, como não tem jogo no domingo, o episódio tem de ser mais curto. Mas vamos ver aí, né? Vamos ver o desenrolar. Muita coisa pra gente falar hoje. Vamos. Então, sem enrolação, né? Como você disse, tem muito conteúdo. Vamos só dar uma passada rápida na 28ª rodada, que aconteceu no meio de semana, né? E depois a gente entra aí em outros temas, como o final da Sul-Americana e por aí vai. Nós tivemos nossas oportunidades, criamos boas chances de gol, não fizemos. Eu acho que essa é a realidade do jogo. Del Valle é uma equipe que controla bem a partida. Beleza. Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, você fala os jogos, a gente já fala rapidinho. Lembrando que o placar de palpites, ele é ainda tipo, se eu não me engano, você tá 4 jogos na frente ainda. Porque eu acertei um e você acertou outro, meio que de diferença ali. Mas a vantagem segue a mesma, infelizmente. Mas bora lá. Então bora, vamos lá. 28ª rodada, né? Os 10 jogos que aconteceram. Começou com aquele jogo que foi adiantado, que foi São Paulo 4-0 no Avaí. O Santos... O massacre. Continua. Isso. O Santos venceu o Atlético Paranaense dentro de casa, 2-0. Foi o jogo que eu acertei, gol do Luan. Primeira vitória, né? Inclusive... primeiro gol do Luan com a camisa do Santos e a primeira vitória do Santos desde a demissão do Lisca. Sim, e é aquele negócio, né? O Atlético Paranaense, tipo, meio que tá levando com a barriga agora. O restante também eu acho que nem precisa, né? Os caras é Libertadores. O Fluminense fez o dever de casa, assim como o Corinthians. Venceu de 4-0 o Juventude e o Timão bateu o Atlético Goianiense por 2-1 na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Não pode falar Arena Corinthians, hein? Tem que falar Neoquímica Arena. Jogo do Fluminense sem nenhum tipo de risco. Teve só um lance lá de possível expulsão do jogador Fluminense. Eu achei até que se fosse expulso ele era justo. Não ocorreu. E o jogo do Corinthians por mais que tenha sido a vitória, foi um jogo bem complicado pro Corinthians. O segundo gol do Corinthians com o Roger Guedes, foi o Roger Guedes, né, se não me engano. Foi. Saiu ali nos 43 do segundo tempo. Tá jogando bem. Exato. E o Corinthians, eu acho que nesse segundo semestre ele conseguiu um gás ali que às vezes a gente não sabe explicar da onde tirou perna, né? Mas sim, o Corinthians tá jogando bem, ganhou na quarta, ganhou ontem, que a gente vai falar também, mas pode prosseguir com a rodada. Vamos. Teve o que pra mim foi o melhor jogo da rodada, o Fortaleza bateu de virada o Flamengo no Castelão por 3-2. Jogaço. Cara, eu queria destacar só um lance do segundo gol. Tanto que a zaga do Flamengo, ela é bem... O sistema defensivo do Flamengo ele é bem fraco, comparado ao restante do time, né? Mas eu queria destacar o Léo Pereira no segundo gol. Qual foi o segundo? Foi o segundo do Pedro Rocha, né? Isso. Que ele não dá o bote ali eu acho que era o Thiago Galhardo que estava ali na linha de fundo. Ele não dá o bote, o Thiago passa como quer, ali por ele, passa andando quase. Uhum. E ele tem a pachorra de reclamar com o restante do time do Flamengo que ninguém fez nada. Eu parecia que ele achou que a bola tinha saído, né? Sei lá. Ele parou no lance. Ele simplesmente parou, porque tinha um bom campo ali pro Thiago avançar, e avançou, saiu o gol. E o último gol ali do Fortaleza, uma falha pra mim do goleiro, né? Eu também achei que o Santos falhou. Ele tentou encaixar a bola, né? Sim. E aí bateu roupa. Mas o Fortaleza
É um time que oscila um pouco ainda, né? Mas vem conseguindo as vitórias e eu acredito que não cai mais. E venceu o Flamengo nos 2 turnos, hein? Exato. Primeira vitória do Fortaleza no campeonato foi em cima do... Era o Paulo Souza ainda, o treinador do Flamengo, pra você ver E- como Isso mesmo. tem tempo. E aí tivemos, né, 2 mandantes que venceram, o Coritiba, confronto direto contra o Ceará, 1-0, gol do Fabrício Daniel, e o Cuiabá ganhou de 2-1 do América Mineiro, o América Mineiro perdeu o pênalti e tudo. A briga ali pelo Z4 tá melhor do que a briga pelo título, né, porque a gente já tem o campeão. Campeão, inclusive, que venceu o Atlético Mineiro, né, Palmeiras 1-0. Aí teve o Inter, que adora complicar jogo fácil, empatou com o Bragantino em casa, e o Botafogo venceu o Goiás fora de casa, 1-0, o Fogoso. Desses jogos aí é rápido. O Ceará tá capengando e nós só não cai porque os de baixo conseguem ser piores. Mas o time do Ceará, e meio que a gente pensava que talvez teria outra cara, continua horrível. Cuiabá vem fazendo seu papel dentro de casa. O América talvez poderia ter ganho o jogo se tivesse aproveitado melhor suas chances. Atlético Mineiro foi incompetente mais uma vez, criou um caminhão. A tônica das partidas do Atlético contra o Palmeiras foi essa. Cria um caminhão de chances no primeiro tempo, perde N gols e o time ou empata ou perde pro Palmeiras, que foi o que aconteceu. E o Palmeiras, com alguns desfalques ali, conseguiu a vitória. E o Internacional, que é o time mais esquisito do campeonato. Você olha assim, questão de elenco, não é um elenco badalado. O time tá ali em segundo. Tá no G4 já tem um tempo, mas às vezes você olha as partidas do Internacional, você não sabe como o time chegou ali. O exemplo é a partida de quarta contra o Bragantino, o jogo em casa, e o Bragantino, na minha opinião, foi melhor. Então a gente nunca sabe que Internacional que vai aparecer pra gente em campo. Realmente, esse time do Mano é bem consistente, mas ainda tá lá em cima, né? Segue na briga pelo E o Botafogo. vice-campeonato. E o Botafogo, até eu tinha esquecido, um dos lances mais polêmicos da semana foi o Marçal ter tomado cartão amarelo por tentar acertar o drone da polícia. É isso aí. Cara, o Botafogo surpreendentemente vem melhorando. Ele jogou melhor que o Goiás fora de casa. O Goiás não criou tanto. Eu acho que também meio que chegou ao ponto que o Goiás, eu acho que ele já fez o que precisava fazer. Tá no limite, né? Dá pra esse time alcançar um pouco mais, mas eu acho que, tipo, onde chegou já tá ótimo pra esse time do Goiás. É o seguinte, coloca lá o Daverson, a homenagem pra mim, pra minha família, pra minha mãe, pra minha esposa, pra minha filha, pra nós gambá. Perfeito, concordo, Lucão, concordo. Então, foram esses aí os jogos da 28ª rodada, que aconteceu no meio de semana, né? Calendário um pouquinho diferente dessa vez, porque tivemos data FIFA, né? Teve jogo do Brasil, foi 5-1 na Tunísia. Foi 5-1. Eu achei esse jogo pior que o primeiro, não sei por quê. Porque o jogo foi definido muito rápido. Bom, não sei, porque o outro jogo Mas o também foi primeiro também, né? 3-0. Mas Bom, não sei, que. talvez pela formação que o Tite usou, e aí o Brasil não foi tão É, ofensivo. pode ser isso também. É que o estilo também é um time diferente do que foi Gana, né? O time da Tunísia, você via que ali, mesmo perdendo, não abria mão do estilo de jogo, tudo mais, a construção de jogada. É bem Então, melhor que Gana. então é meio que, tipo, esperava que o Brasil talvez fosse ter alguma dificuldade, mas não teve nenhuma. O jogo serviu para definir alguns jogadores ali que vão para a Copa. Pedrão, né? Pedro, o Gabriel Jesus, mesmo não sendo convocado nesses amistosos, certeza que ele vai. O pessoal fala do Fred também, mas eu acho que ele vai, meio Não, eu que não achei que ele foi incontestável. mal contra a Tunísia, não. Porque o Fred ele não vem sendo titular no United, né? Então isso meio que gera uma certa dúvida. E ele também não é um dos mais queridos da torcida brasileira. Lembra um pouco o hate que o Richarlison tem dos torcedores brasileiros. Mas pode ser Sabe que também. muita gente que fala sequer acompanha futebol internacional, né? E o Richarlison também, eu acho que é outro que meio que cravou a vaga dele, tanto nos Sim. amistosos quanto a temporada que ele vem fazendo pelo Tottenham. Isso com certeza tá na Copa. Eu acho que dessa galera que foi convocada, só ficou ruim mesmo pro Matheus Cunha. Acredito que ele não vai. Firmino também esquece, não vai. O trio de ataque, provavelmente, pelo menos ali de centroavante, é Gabriel Jesus, Richarlison e Pedro. E também ficou claro que o Daniel Alves não tem condições, né? Não, eu acredito que ele leve mais um zagueiro.
É provável provável. que ele leve o. Eu acho que o Bremer também já tá na Copa, junto com o Sim, Thiago Silva e o Marquinhos. E talvez ele leve o Gabriel Magalhães. tomara. Acho um Ele, bom ele jogador. tentou testar o Ibanez, mas eu acho que o Ibanez ele ainda não tá pronto. Não tá no mesmo nível desses outros. Ele é bom, mas ele ainda não está no nível dessa galera aí, não. Não sei nem o que dizer pra você. Eu venho aqui pra entrevista porque eu tenho que vir pra entrevista aqui pra não ficar uma situação delicada, uma situação chata aqui. Mas por mim nem estaria aqui. Não por vocês, mas pela situação. Então vamos lá, Lucão. Vamos falar agora de um momento complicado aí pro torcedor são paulino, que acredito que todo mundo deva ter acompanhado, né? Que o São Paulo foi derrotado para o time do Independente Del Valle na grande final da Copa Sul-Americana 2022, lá em Córdoba, na Argentina. Um gol em cada tempo. Gostaria de que você discorresse a respeito deste Cara, fatídico dia do torcedor são paulino. ia falar da questão do suposto espetáculo que era para ser essa final, só que, mais uma vez, é mal divulgada, questão de logística horrível, péssima. É como a gente já havia falado no episódio anterior. Não tinha vaga nos hotéis da cidade de Córdoba, porque tinha um congresso no mesmo dia, na mesma semana da final. Se eu não me engano, o total ali foi, chutando alto, 15 mil pessoas. Não, passou de 20. Mas você olha assim, a dinâmica que você tinha ali do estádio era que ele estava muito vazio, É um estádio para 56 mil pessoas, muito né? mesmo. Beleza, tem a questão da final única, é bacana, e eu acho que tem que manter final única tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, mas tem que repensar muito essa estratégia da onde serão os jogos. Por exemplo, para mim, tá, ó, a final foi Del Valle e São Paulo. O time de melhor campanha, eu acho que ele deveria mandar, se não a partida em casa, mandar no seu país, que eu acho que ficaria melhor ali pra questão do espetáculo. Porque, tipo, a Conmebol ela quer se espelhar nas competições da UEFA, mas o amadorismo toma conta de uma forma absurda, tremenda. Foi um fiasco, questão de organização foi um fiasco por causa disso. Agora, a questão do jogo, Del Valle mereceu o título, foi o melhor time. Uhum. É um projeto interessante, nós já no decorrer do podcast, nós já falamos sobre esse time do Del Valle, um projeto que já vem de muito, muito tempo, se eu não me engano, 7 a 10 anos. O time mantém esse estilo de jogo conforme muda treinador ou não. É um estilo de jogo que é um projeto que visa desde a base manter um padrão de jogo, e isso ficou claro na partida. Em muitos momentos o São Paulo não sabia como pressionar a saída de bola do Del Valle, e sempre que pressionava ficava em desvantagem numérica e acabava perdendo ali a disputa aérea, o que ocasionou, tipo, eu acho que umas 3, 4 chances pro Del Valle, né, nesses lançamentos. Essa estratégia de atrair o adversário para sair em velocidade do Del Valle deu muito certo ontem, né? O São Tanto Paulo que não sabia marcar, não sabia como. Tanto que o Rafael Oliveira ele falou um negócio que é bem interessante na transmissão. Às vezes aparenta ser quase um antijogo, a suposta preguiça que o time do Del Valle tem para sair jogando ali. Meu, eles saem eles atraem tipo praticamente todo o time pro campo de defesa deles, e eles saem sem pressa. O goleiro fica com a bola ali e tipo vê a melhor opção, joga pro zagueiro, depois volta e assim vai. E meio que, tipo, confirma a questão que a gente falava do São Paulo, que é uma frase que eu até peguei do Barolo. O São Paulo é isso aí, cara. Ele chegou onde estava muito pela torcida, pelo apoio da torcida, que às vezes a gente critica por a escolha de alguns ídolos ali, que a gente vai falar, inclusive, no decorrer do jogo. Mas a torcida do São Paulo foi o que meio que deu força para esse time, que é Carregou esse time. visivelmente na pior das condições físicas, time arrastado. O São Paulo não fez uma boa partida. Tem N jogadores pra gente falar mal. Ninguém foi bem, ninguém. Mas Ninguém. tipo, a gente vai dos menos piores aos piores. Eu acho que O sistema defensivo inteiro foi cara, pífio, olha, sem do exceção. sistema defensivo ali, o menos pior pra mim foi o goleiro Felipe Alves.
É, Da linha de quatro, eu tava falando ontem, eu acho, com o Giovanni. Eu fiquei pasmo que o Reinaldo, que eu pensei que era o que iria mais me irritar, ele foi o menos pior da linha defensiva. O Igor Vinícius, ele foi péssimo, de errou tudo péssimo. que tentou. Ele voltou a ser o Igor Vinícius que a gente tá acostumado, sendo bem sincero. Sim. E, pra mim, o pior do sistema defensivo foi o Diego Costa, que conseguiu falhar nos 2 gols do Del Valle. O Ele, primeiro gol todo mundo falhou, né? O Igor Vinícius não sim, corta, aí o Diego Costa corta errado, o e Reinaldo, o pra variar, Léo tá fora de posição. não gruda no Lautaro Dias ali. É, que Teve um lance parecido antes do primeiro gol. foi dois lances Ele, iguais, que o Reinaldo nem aparece na então, câmera da transmissão. ele dá o espaço e em seguida sai o gol. E no segundo, cara, o Rogério, antes o resumo do jogo era não deixar o lateral esquerdo dos caras subir, jogar. Isso São Paulo conseguiu, mas o Lautaro Dias e o Sornosa, que eram meio que a dupla de ataque ali, era só para os dois zagueiros grudarem neles. E o Diego Costa, você vê claramente no segundo gol que ele não consegue isso. Ele deixa um espaço enorme pro Sornosa, a bola vem lançada. Ele nem tá vendo onde tá o Sornosa. Ele entra- Tanto que ele toma uma comida de rabo do Reinaldo. Você vê o nível que Você viu a o falha. Reinaldo cobrando alguém por marcar errado. Que A ponto falha. chegamos. Mas enfim, do meio campo ali, o menos pior foi o Patrick. Eu É. achei que o Nestor, em um certo momento do primeiro tempo, eu pensei comigo, esse jogo tá propício pro Nestor, porque o Del Valle dava muito espaço para ele infiltrar, e ele chegou ali umas 2, 3 vezes, mas eu não sei o que acontece com ele, que ele parece Ele que, tipo, não, ele não tem poder de conclusão de jogada, sabe? não, até Seja o para um chute, para um passe. cara, parece que até o preparo físico, ele chega nas jogadas, ele tá, meu, morto, literalmente morto. Ele chega nas jogadas, nossa, capengando já. O Alisson, eu nem sei porque que ele foi escalado. Que E partida o Pablo Maia infinita. também foi de razoável a péssimo. O Pablo Maia, em finais, ele costuma deixar um pouco a desejar, né? Ele conseguiu ali fazer a função dele lá de marcar acho que era Angulo, né? Que era um dos melhores jogadores do Del Valle. Ele conseguiu fazer isso bem no primeiro tempo, no segundo tempo já não conseguiu fazer muito. E o Uhum. ataque, beleza. O Caleri perdeu um caminhão de gols que ele perde. A gente já tá acostumado a ver o Caleri. O Caleri é aquele atacante que briga o jogo inteiro e às vezes ele briga tanto que o mais fácil ele acaba perdendo. Sei que focaram nos lances que, tipo, ele perdeu gols ali, só que ele ficou impedido umas 5 vezes. Gol mesmo que ele perdeu foi o de cabeça, no começo do segundo tempo, que ele meio que cabeceia sozinho. E tem aquele lance no segundo tempo, né? Quando tava 2-0 que ele perdeu também. O que o goleiro defende, É. é porque ali também ele tava um pouco sem ângulo, eu acho. Por isso que eu não considero tanto um gol perdido, mas o de cabeça ele meio que chega inteiro, sabe? Uhum. Ali eu considero como um gol perdido mesmo. O Luciano, não sei o que ele fez no jogo. Que Sinceramente, partida pífia do Luciano. não sei o que ele fez no jogo. Tanto que o Éder entrou e o Éder finalizou mais que o Luciano no jogo inteiro. Uhum. Dois jogadores que entraram, cara, eles entraram ali e não deu pra fazer muita coisa. O Igor Gomes entrou, ele meio que tentou dar um gás, mas meio que já era tarde. O Galopo e o Éder também. Você achou que o Ceni demorou pra mexer? Cara, eu pensava que ele ia voltar pro segundo tempo com pelo menos uma substituição, mas o começo do segundo tempo de São Paulo foi bom, mas Os 10 primeiros minutos foram muito bons, aí, mas aí, depois que o Del Valle colocou a bola no chão, o São Paulo não jogou é, mais. aí o São Paulo não conseguiu jogar mais. É uma pena mesmo que meio que seria o título para salvar o planejamento de São Paulo. Sim. E agora é ver se o time consegue pelo menos uma vaga na pré-Libertadores, que eu acho muito difícil. E é isso, cara. Não vejo um futuro promissor para esse time do São Paulo, tanto se ficar Rogério, se entrar outro treinador. Porque o problema do São Paulo em si não é só o elenco, é a questão da diretoria, do departamento médico, planejamento que você não vislumbra futuro e aparentemente depois do que ocorreu lá do conselho, né, dos votos favoráveis à reeleição dos presidentes de São Paulo só tende a piorar. Infelizmente não é um cenário muito promissor para esse time de São Paulo, para a instituição São Paulo em si. É só ladeira abaixo. Claro,
Fazia muitos anos que o São Paulo não disputava 2 finais, né, na mesma temporada, mas perdeu as 2, então, de certa forma, não adianta. Eu acredito que o Ceni ainda fique para a próxima temporada. O discurso dele ontem, depois da derrota, já foi bem diferente daquele último, né, que ele falou, se perder dia 2 eu entrego o cargo, e não sei o que lá, já foi bem diferente mesmo. Mas para um time que ficou 10 anos sem disputar uma final de competição internacional, comportar da forma com que se comportou no sábado, é complicado, hein? Acho que, claro, venceu o time melhor treinado, e ficou claro isso, que o Del Valle é bem melhor treinado que o São Paulo, e eu acredito também que no final das contas faltou vontade para esse elenco do São Paulo, mas repetindo o que você e o Barolo disse, o São Paulo é isso aí. Quem levou o São Paulo até esse momento na temporada foi a torcida, que ontem também foi, apoiou, e mesmo assim virou um desempenho muito ruim, um time que só conseguiu chutar uma bola no gol do adversário no segundo tempo, jogando uma final. E cara, tudo bem, o Independente Del Valle é muito bem treinado? É muito bem treinado, mas não é um puta de um time. E aquele Tem seus... negócio também, desculpa eu te cortar, você falou da vontade, eu acho que vontade até meio que tem, só que é um time muito desequilibrado, e eu acho que talvez não tenha faltado vontade, mas eu acho que faltou perna mesmo. Acho que faltou tudo, tudo, Aí eu concordo contigo, você resumiu bem. Faltou treinador, que demorou pra mexer, demorou pra reagir. Faltou postura de alguns jogadores em campo, que são vistos por muitos como até ídolos, cara. Você pega Caleri, Luciano, Reinaldo, e foram muito mal. O momento que eles tinham que resolver era ontem, e não resolveram. E agora tem que jogar o Campeonato Brasileiro pra tentar salvar a temporada e conseguir, no mínimo, uma classificação para pré-Libertadores, que é difícil, mas não é impossível, tendo em mente que a gente vai ter um G8, né, no Campeonato Brasileiro, mas realmente me surpreendeu, cara. Tudo bem, poderia até perder pro Del Valle, mas perder da forma com que perdeu, acho bem complicado. Como você falou, não vejo, pelo menos a curto prazo, São Paulo saindo desse buraco em que ele está. Claro, já é melhor do que o ano passado, digamos assim. Tá melhor do que o ano passado, mas ano passado ainda levantou um Sim. caneco, né? Foi o que meio que diferenciou o ano para mim o ano passado desse ano foi o título do Paulista mesmo. Exatamente. Esse ano chegou, tudo bem, acabou perdendo, mas essa Sul-Americana, cara, tava muito, mas muito na mão do São Paulo e ele não aproveitou a oportunidade. Vamos ver, né? Lembrando que o presidente Júlio Casares foi muito criticado, foi o único criticado, na verdade, após a derrota, né? A torcida apoiou o Ceni, apoiou os jogadores e o Casares foi bem criticado. Não poderia ser diferente, né? Afinal, ele deu um golpe no estatuto do clube no momento mais importante da temporada pro São Paulo, então E eu tô com essa galera. me surpreendeu essa questão da torcida mesmo. Eu achei até uma postura diferente do que a gente tá um pouco acostumado a ver. Me surpreendeu bastante. Sim, falar que a torcida do São Paulo não apoia, cara, é porque a pessoa não acompanha futebol. 20 mil pessoas em Córdoba para uma final de Sul-Americana, com o preço da passagem, preço do ingresso, sem lugar para ficar, distância, e mesmo assim a galera compareceu, merecia mais do que foi entregue por esse time. E aí não adianta depois o Luciano vir em entrevista coletiva, tô aqui dando minha cara a tapa. Cara, você tem que jogar bola, não tem que ficar fazendo média pra torcida em coletiva, entendeu? Não adianta, mas também não acho que não vai mudar. Acredito que a torcida vai continuar apoiando até o final do Brasileiro, vai continuar enchendo o Morumbi, mas só acabou pro São Paulo, praticamente acabou. Acredito que possa brigar pela vaga na pré, acredito que consiga, mas vai ser muito difícil, né? Vamos ver como os jogadores vão reagir também, né, após essa derrota. Tem isso. Tem essa questão. Mas vamos acompanhar aí o time de São Paulo e parabéns pro Del Valle, cara. Tem um projeto muito bom. Nos últimos 10 anos disputou mais finais que o São Paulo e chegou mais perto de disputar finais que o São Paulo também. Muito bom esse Lautaro Dias, inclusive, o centroavante deles. Tem boas peças esse time do Del Valle. Exato, e teve todo o mérito. Todo o mérito pro Del Valle. Ao meu ver, foi mais mérito do Del Valle do que incapacidade do São Paulo mesmo. Este título. Sim. Parabéns. Concordo. O Rogério, pra mim, é um goleiro, um jogador que está acima do bem e do mal. Por causa disso, quando ele falha, ninguém fala que ele falhou. A imprensa não fala que ele falhou. Então vamos lá, Lucão. Quer dar uma passada aí no futebol internacional? Bons jogos também, né? Bora neste final de semana. que ontem a rodada foi bem agitada. Hoje, no momento que a gente tá gravando, se eu não me engano, o Real tá jogando contra o Osasuna, né? Empatou. Já acabou o jogo, já? Já. Rapaz. Mas vamos lá. Ontem tivemos Arsenal e Tottenham pela manhã. Jogão. O jogo, para mim, definiu alguns jogadores que vão para a Copa, principalmente os atacantes, né? O Gabriel Jesus marcou, o Richarlison
participou ali do lance do pênalti pro gol do Harry Kane. Foi uma partida muito boa do Arsenal, esse time é bem promissor. Para mim, era meio que ainda falta, né? Porque, tipo, muita gente não vê esse time do Tottenham como um parâmetro, um divisor de águas ali. O Arsenal ele precisa de uma vitória contra um time grande para meio que definir o que vai ser o Arsenal para esse restante de temporada. Eu não vejo o Tottenham ainda. Por mais que o Tottenham seja um time muito competitivo, não vejo ainda ele sendo esse time. Se tivesse ganho do United algumas rodadas atrás e o time jogou melhor, ao meu ver, mas não conseguiu a vitória. Se tivesse ganho aquele jogo, beleza. Esse era o jogo que talvez mudaria a visão que a gente tem do Arsenal. Mas isso não aconteceu, ganhou ontem. É como eu falei, Gabriel Jesus e Richarlison, para mim, eu acho que eles cravaram, eles confirmaram mais ainda a convocação deles para a Copa. Se o Emerson Royal ainda tinha alguma esperança, ele jogou ontem, tudo por água abaixo ontem. Se tinha alguma chance. E é o que, tipo, meu, ele tá tentando, ele tá investindo no preparo físico dele, tá treinando. Eu acho que ele gastou mais de R$ 1 milhão para montar um esquema de treinamento para melhorar ali seu desempenho. Ué, mas não sabe jogar bola, não adianta. Então, vamos ver Não adianta. se isso vai dar certo. Ontem a gente teve também o surpreendente resultado do Liverpool com o Brighton. O Brighton chegou a abrir 2-0 dentro do Anfield. O Liverpool ali virou com 2 gols do Firmino e um gol contra. E o Brighton conseguiu chegar no empate com 3 gols do Trossard. Bom jogador. Esse time do Brighton é bom, é interessante. É bom, esse time do Brighton é muito bom. E o time do Liverpool, eu já tô achando que meio que tá chegando no fim de um ciclo. Eu fiquei com essa impressão também. O clima pro Klopp ali não é dos melhores. Ele já declarou até em derrota contra o Napoli na Liga dos Campeões, aquela sacolada, que não ficaria surpreso se fosse demitido igual o Tuchel foi. Ele que chegou a ter ali uns entreveros com a diretoria, porque ele pediu alguns reforços, não foi Não vieram. não vieram. Vieram poucos reforços ali. O Liverpool gastou acho que 80 milhões no Darwin Núñez, que pasme, ele entrou ontem faltando 1 minuto para acabar o jogo. Ele ainda não conseguiu mostrar para o que veio, não se adaptou. E o time do Liverpool não tem meio campo, não tem banco para suprir as ausências ali, sendo que vira e mexe é um meio campo envelhecido e vira e mexe alguém se machuca. Se não é o Henderson, é o Thiago, ali o que menos se machuca é o Fabinho. E tem a questão da zaga, que tem o Konaté machucado. O Matip nunca foi um zagueiro brilhante, ele quebra um puta de um galho, mas ele nunca foi um zagueiro tipo, você esperar muita coisa. E o Van Dijk, que era visto como o melhor zagueiro do mundo e tudo mais, que ninguém não tomava drible, mas ele não tomava Muito drible porque superestimado. ele não tomava drible porque ele não dava bote. Ele dava um puta de um espaço pro cara fazer o que quisesse, aí o cara olhava o que era o Van Dijk e meio que perdia a bola sozinho. Oi. Achei que tinha caído. Então, tem justamente um lance do Dybala que ilustra isso que eu tô falando. E ele falhou ontem, se eu não me engano, em 2 dos 3 gols. Ele não, Ele vem cara, mal tem um tempo já, né, o Van Dijk. o tempo de reação dele caiu absurdamente. E teve, se eu não me engano, também eu acho que o Klopp e o Fabinho ali discutiram. E, cara, é muita coisa. Eu acredito que esse seja o último ano do Klopp e, cara, quando você tem o Mané no seu ataque e você troca ele pelo Darwin Núñez, complicado manter o mesmo nível, né? A gente tá falando de um dos melhores jogadores do mundo e um cara completo. Há um que é meio que promessa ainda. Exata. Não que o Darwin Núñez não vá dar certo, eu acho que ele vai dar certo. Mas até por característica, são jogadores muito diferentes. Muito, muito diferente. Muito, muito diferentes, entendeu? E o Firmino, né, que conhece melhor essa formação, ele já não é mais o mesmo jogador. Tem também, ontem tivemos o jogo do Chelsea e o Chelsea conseguiu ganhar de virada do Crystal Palace, que é um time bom também. E o Chelsea também tá capengando, um técnico novo. Ex-Brighton, né, o técnico. O Graham Potter. Os reforços que vieram ainda, eu acho que com exceção do Sterling. E agora do Aubameyang, que marcou ontem, não vem bem. O Fofana foi titular ontem, não foi uma partida boa.
O Chelsea também, pelo que parece, o Chelsea está tentando contratar o Nkunku do RB Leipzig, chegou a fazer até exames médicos para o Chelsea. Vamos ver se vem ali na janela do meio de temporada, ali em janeiro. Mas é um time que vem capengando, vem jogando bem. Tivemos ontem também o Wolves e o West Ham. O West Ham ganhou, o que culminou com a demissão do técnico do Wolverhampton. Teve cedo Eita, não dia. sabia não. Ele foi demitido. Cara, se eu não me engano, ele, o Wolves ganhou um jogo só de 15 que disputou. Então mais um técnico que foi mandado embora. Newcastle ontem deu uma surra no Fulham. Outro que meio que já tinha cravado a vaga dele, que era o Bruno Guimarães. Ele jogou ontem, jogou muito bem. E ontem tivemos, pelo campeonato italiano, tivemos a Inter perdendo para a Roma em casa, 2-1. O Milan. Cara, o jogo do Milan foi bizarro. O Milan tava ganhando de 1-0 até os 90. O Empoli empatou num golaço de falta. E o Milan conseguiu fazer 2 gols ali com o jogo faltando, tipo, acho que eram 4 minutos de acréscimo, com o jogo faltando 1 minuto para acabar. O time do Milan tá muito inteiro. A Inter, para E o mim, que tá decaiu. jogando o Rafael Leão, hein? Fez o último gol ontem, golaço. Jesusinho. Um golaço. Outro time que vem muito bem, o Napoli ganhou de 3-1 da Torino. Cara, esse time do Napoli tá muito interessante. O campeonato italiano, eu tô achando ele muito empolgante, pra ser bem sincero. E hoje tivemos, pra mim, o jogo mais surpreendente do mês. E ó que o mês começou agora. City United jogando no Etihad Stadium. O jogo foi uma surra. Cara, então, isso que eu ia falar, foi uma surra. 2 hat-tricks, um do Haaland e um do Foden. O único inglês que sabe jogar bola. Um dos únicos, né? Que tem o Harry Kane também, que é muito bom. E o Bellingham do Dortmund, que talvez ano que vem vai pro Real Madrid. Tomara. Cara, é surpreendente como o Haaland é bom, cara. É um negócio, tipo, você não sabe. Monstruoso, não tem Cara, explicação, não. ele tem, tipo, plena consciência de tudo que ele tá fazendo. Aonde que ele tem que ficar, aonde que a bola vai. Tanto que você vê o segundo gol dele, né? Que é com a assistência do De Bruyne também. O Varane olha pra ele 2 vezes pra ver onde que ele tá posicionado, pra onde que vai a bola, e ele não consegue acompanhar. Sim. É o melhor atacante do mundo hoje e talvez ele vai ser o melhor atacante do mundo por um bom tempo, vou ser bem sincero, porque é um cara completo. É o centroavante completo. Fez 3 gols hoje, deu 2 assistências. O United fez ali. Começou o segundo tempo fazendo um golaço com o Antony. Aí depois entrou o Martial e fez 2 gols ali quando já não estava valendo praticamente. E então partida bizonha do United. Horrorosa. E alguns jogadores que, tipo, por exemplo, Casemiro, que era meio que para ser titular ainda, não se adaptou, segundo o Ten Hag. E ele ainda teve a pachorra de falar que não colocou o Cristiano Ronaldo para não manchar a carreira dele. Eu não acho o Ten Hag ruim, mas ele tem algumas decisões bem questionáveis. Muito contestáveis. E ele parece ser aquele cara que, na cabeça dele, só o que ele pensa tá certo. Então, cara, ele treinou o Ajax. Beleza, o Ajax é um grande time ali, tem uma puta de história. Mas se comparar o Ajax hoje, o peso do Ajax com o do United, totalmente diferente. E, porra, você me contrata o melhor volante do mundo pra deixar ele no banco, cara? Pra ser banco do McTominay. Não que ele venha jogando mal, mas. Exato, mas, cara, não é o se Casemiro. compara. Não se compara. Aí tem a questão de insistir com o Rashford, que não estava inteiro também. Pelo menos com o Maguire ele parou, né? Que o Maguire também se machucou contra a Alemanha, né? Mais um jogo vergonhoso. A gente nem falou, mas foi mais um jogo vergonhoso desse zagueiro. Se você acha o Van Dijk superestimado, imagina o Maguire, então. E pior que não é só o Ten Hag, né? O Southgate também da seleção, eles adoram ele. Cara, e um negócio que foi levantado hoje é incrível como o Phil Foden, que é um dos melhores jogadores da Inglaterra, não consegue jogar nesse time da Inglaterra. Assim como muitos jogadores. O Southgate é muito ruim, cara. Eu não sei como esse amigão aí conseguiu chegar numa semi de uma Copa e final de uma Euro. É impressionante. É igual o São Paulo, eu acho, mano. Com mais fé do que competência. Que realmente é bem ruim, bem. E a Liga Espanhola tem um novo líder, né? Com o empate do Real Madrid, que vinha de 9 vitórias seguidas, o Barcelona assumiu a ponta da tabela. Até afoguei aqui. E teve o golaço do Messi, hein? Você viu o gol de falta do Messi? Cara,
Eu até afoguei, a gente falou do Maguire. Eu fui beber água, eu acho que ele ouviu. E veio me assombrar. Cara, foi um golaço mesmo. PSG que o Mbappé saiu do banco pra fazer o gol da vitória. Tava jogando bem ali, tomou um gol meio que santos e barrancos e tava quase complicando. Depois o Mbappé, né? O Mbappé se colocou, porque ele é o dono do time. E ele Reclamou fez o de gol. novo essa semana o Mbappé. Ah, esse maluco não vai calar a boca tão cedo, cara. Realmente. É impressionante. Mas teve mais alguma coisa de destaque? Ah, teve a vitória do Atlético de Madrid também em cima do Sevilla, né? Sim, mas é um time também que tá capengando ali no Campeonato Espanhol. Mas acho que os destaques mesmo foram do Campeonato Inglês, né? A rodada foi muito boa. Foi realmente. Isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols. Vamos, Lucão, vamos lá então, falar de mais uma rodada, né? Dessa vez, a rodada do final de semana, né? Primeiro final de semana de outubro, no qual estamos. Rodada que teve 8 dos 10 jogos, tem mais 2 ainda para acontecerem. Mas vamos começar falando com uma boa partida, inclusive aquela que abriu a rodada, que foi o Atlético Mineiro 2-0 para cima do Fluminense. Resultado que me surpreendeu, principalmente pelo volume de chances que o Atlético teve. Dominou o jogo, e numa partida que, pra mim, se não tivesse vencido, o Cuca teria rodado e o Hulk tirou a zica, né? 2 gols do Hulk, um de pênalti e outro num belo gol que ele tirou do Fábio. Galo volta a vencer no Campeonato Brasileiro, e ainda bem, né? Porque a rodada, todo Sim. mundo que veio de trás venceu também, menos o América. Não, o América venceu, pô. Exato. Todo mundo que tava vindo de trás ali nessa briga pelo G8 venceu, então precisava muito ter batido o Fluminense. Cara, eu não achei que o Hulk jogou mal contra o Palmeiras, inclusive. Pelo menos o Eu também primeiro não achei, tempo ali. não. Mas duas coisas que eu queria falar. Primeiro, eu concordo com você da questão do Cuca. E segundo, eu não sei como é que o contrato do Felipe Melo, eu acho que é só dessa temporada. Cara, Sim. é um ex-jogador em atividade. Você viu a entrada que ele deu? Não só da entrada. Você viu o primeiro gol do Atlético, o gol do Hulk, é de uma parte de uma burrice dele. Uhum. Porque, Ele é um ex-jogador em atividade. cara, o Manuel foi expulso porque ele não aguentava mais jogar com o Felipe Melo. Eu tenho essa tese. Porque, meu Deus do céu, você tá. Meu, o cara já tem 38 anos, ele já jogou de zagueiro, ele já jogou de volante. Foi um dos melhores jogadores defensivos ali e tudo mais. Você pode contestar um monte de coisa dele, mas a decisão que ele tomou foi um negócio absurdo. Beira a idiotice. Ele saiu da esquerda pra dar o Manuel tava ali na jogada. O Manuel Acho tava que se cercando. ficar só o Manuel, ele talvez resolvesse. Cara, ele vai pra cima do. Eu não lembro se é uma tabela do Hulk, mas ele vai pra cima do jogador, abandonando sua posição e o gol sai nas costas dele. E ainda teve o lance mesmo que ele merecia ter sido expulso. E fora um outro lance, eu acho que do Hulk ali, que ele sai no contra-ataque, você vê ele tentando correr, mano, é muito engraçado. Que ele parece que tá com 5 quilos de cimento amarrado em cada perna e ele, tipo, ele não consegue correr. Então ficou barato mesmo esses 2-0 pro Atlético. E o decorrer da temporada para esses dois times vai ser isso: briga no G8, já que o Palmeiras teoricamente é campeão. E eu acho que o Fluminense tem jogos ainda muito difíceis para fazer, comparado aos que estão na frente dele. Então eu não vejo por mais que o time do Fluminense seja bom, não vejo um futuro muito promissor ali em questão de campeonato brasileiro desse ano. A tabela do Fluminense é bem complicada em relação aos seus adversários. Mas vamos ver, né? Eu ainda acho que o Fluminense belisca aí um vice-campeonato e agora o Cuca dá uma respirada com essa vitória. Se não perde, realmente ficaria bem complicado pro Galo. Próxima rodada, o Atlético joga contra o Santos fora e o Fluminense contra o Goianiense fora também. Jogos importantes. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Outro time que jogou no sábado ganhou também. Internacional 1-0 para cima do Santos, gol do Depenha. Aquilo, né? Empata com o Bragantino e vence o Santos. Se ganha essas duas partidas dentro de casa, estaria com uma distância até maior do Fluminense na segunda colocação e mais perto do Palmeiras, né? Hoje a distância é de 7 pontos. Seria 5, lembrando que o Palmeiras ainda não jogou essa rodada. Contra um Santos que vai ser isso aí, né? Venceu o Atlético Paranaense, não jogou tão bem, mas conseguiu vencer. E não trouxe tanta dificuldade pro Inter jogando no Beira-Rio. Eu também achei o Santos mal escalado.
meio campo do Santos, se eu não me engano, era Sanches ou eu acho que o Camacho, né? Meu Deus, Camacho. E o Luan, aí numa ponta você tinha o Ângelo e na outra o Soteldo e o Marcos Leonardo na frente. O Inter, mais uma vez, é aquele jogo que tipo, você vê o Inter jogar e você pensa, por que o time não é assim em todo jogo, cara? Porque o time jogou muito bem, poderia ter feito mais gols, mas não, o time oscila muito. E o Santos teve a questão do Luan também de ter sido substituído e ter ficado puto, E aí é foda, né? e o interino diz que vai conversar com. Não achou a reclamação dele meio que justa, né? E o Luan também é outro jogador que, o ritmo dele é totalmente diferente. A galera que falava do Ganso, que o Ganso não corre, mas se pôr o Ganso e o Luan e o Felipe Melo pra correr hoje, Pô, velho, tudo bem, o o Ganso não Ganso é o corre, né? Bolt. Mas ele Mas, faz o time jogar, pelo sim, menos. mas se pôr tipo, os três pra correr, o Ganso é o Bolt. É, não tem comparação. Você olha, você olha o Luan assim, por mais que não seja o seu time jogando, chega a dar pena dele correndo. É muito arrastado. E o Santos meio que precisava de um resultado positivo, né? Ficou ali estagnado. E pode ver times ali, por exemplo, na próxima rodada, que nem o São Paulo, até o Botafogo, o Fortaleza, se ganharem, já passam o Santos ali e já fica, o negócio volta a ficar ruim para time do Santos. Sim, a vida do Santos tá complicada. A gente comentou, né, no último episódio a respeito do Bielsa. Já não vai vir também, recusou a proposta. A gente até adiantou, né, que vai ser difícil o Santos achar um treinador para esse projeto dele, porque não é qualquer um que vai aceitar, sabendo da atual situação do Santos, sabe? Então tende a ser complicado mesmo pro Peixão. E o Inter tá fazendo a sua, né? É um time que dificilmente perde, mas que é aquilo. Deixar 2 pontos em casa contra um frágil time do Bragantino acaba atrapalhando aí, né? E o Palmeiras agradece demais. Eu acho que se gasta em tudo, né? Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Outro jogo de Sabucão, Ceará, se complicou o Ceará, hein? Perdeu em casa pro América Mineiro, 2-1 pro Coelho. Bom resultado do América, tá ali na cola do Galo. E que baita trabalho do Mancini, né? Mesmo com um elenco bem limitado, tá conseguindo extrair o máximo desse time do América Mineiro. Com bons resultados fora de casa. Sim, o elenco limitado, as lesões ali de alguns jogadores. É tanto que, por exemplo, o Wellington Paulista, se eu não me engano, ele tá machucado. Se ele tivesse no jogo contra o Cuiabá, ele teria feito aquele gol de pênalti que o Benítez perdeu, né? Sim. O Ceará tá nadando de braçada para ser rebaixado, né? O time não joga bem fora e nem em casa. E essa era uma rodada boa pra ele ter vencido, hein? E teve ali, de certo modo, teve a chance de empatar o jogo ali, que o jogo perdeu. A paradinha do jogo, meu amigo. Paradona, né? O João nunca bateu bem pênalti. Não é um cara que tá em forma. É que o time do Ceará com pênalti esse ano tá uma lástima. Aí o jogo perde o pênalti, o segundo gol do América. É um negócio que a gente fala todo episódio. Como o gramado do Castelão é ruim. Péssimo. A bola, você vê que o goleiro do Ceará, ele praticamente ele vai fazer a defesa. Ia ser uma defesa fácil. A bola pinga na frente dele, porque tem o gramado é horrível. Demais. Aí acabou acontecendo que o Ceará tomou o segundo gol, fez o gol ali com o Vino, golaço no final do jogo, mas já não dá pra fazer mais nada. E é isso. Mais uma vitória para esse time do América que é muito bem treinado. E é o que eu tô falando, porque tem um time que oscila mais do que o Ceará atrás dele. Porque senão o Ceará já tava quase pra bater o rebaixamento. Não, o Ceará tá fazendo força. E o gramado do Castelão é provavelmente o pior gramado de todos os 20 times da Série A. E nem com isso o Ceará consegue se beneficiar de alguma forma. E o América, grandes chances de voltar a Libertadores ano que vem, né? Por 2 temporadas seguidas jogando Libertadores. E estreou em 2022, não fez uma campanha tão boa, mas pode voltar em 2023. E isso vai ser bom pro América, porque aí o time vai começando a pegar essa experiência internacional. Sim. Vai ser bem interessante ver esse time do América também na Libertadores. A tendência é que o time melhore também dessa para outra temporada, então vamos ver. Boa vitória do América, tá 1 pontinho só de diferença pro Atlético.
e tem 5 pontos de diferença pro Fortaleza, que hoje é o 9º lugar. Uma distância boa. O Egídio só pode estar de sacanagem. Na moral, o Egídio só pode estar de sacanagem com a minha cara, porra. Fluminense e Volta Redonda não valia uma paçoca. Com 15 minutos do primeiro tempo, ele deu uma voadora no pescoço do jogador do Volta Redonda e foi expulso. E falando em Libertadores, Lucão, tivemos também no Maraca, o Flamengo passeou pra cima do Bragantino, 4-1. Hat-trick do Pedrão, né? O 9 da Copa aí, em 5 minutos, marcou 3 gols. O Flamengo que deu uma deslizada no Campeonato Brasileiro, né? Abriu mão de vez, não vencia há 4 rodadas. Goleia o Bragantino, que teve um jogador expulso com menos de 5 minutos de jogo. O Gabigol ainda perdeu um pênalti, mas depois ele fez. E queria te perguntar sobre o pênalti do Vidal. O que o Vidal tentou fazer ali? Eu também fiquei pensando nisso, né? Boa pergunta. Ele no gol ali no primeiro gol do Gabigol, ele dá um passe ali bom para Arrascaeta que deixa o Gabigol na cara do gol. Mas eu confesso que eu não entendi também o que ele fez no lance do pênalti. Ele meio colou o pé no pé do Eric Ramírez e ainda falou que não foi. O Vidal e pênalti, ele no decorrer da sua carreira, ele teve lances bem não são muito próximos, né? E o Elinho que marcou, o Elinho costuma marcar contra o Flamengo, né? Quase sempre. Mas nunca ganha, impressionante. Elinho cruel. E o Flamengo precisava dessa vitória para meio que começar a tirar a desconfiança do trabalho do Dorival, né? Até porque tá chegando a final, né? Quanto melhor esse time chegar, melhor. Sim, e a gente vai... O próximo jogo é o quê? Atlético Paranaense e Juventude ou você ia falar de outro jogo? Temos o Fortaleza ganhando do Goiás fora de casa. 2 derrotas seguidas em casa, do Goiás. Exatamente. É o que eu vinha falando, né? Eu acho que, tipo, meio que pro Goiás, não sei se a mentalidade deles é essa ou se falta perna, mas pra mim o Goiás já chegou aonde ele podia chegar, ou ele fez mais do que ele era estipulado para ele. Fortaleza foi melhor praticamente o jogo inteiro, criou mais chances, teve gol anulado, quase fez mais gols. Moisés ia fazendo um golaço no final do jogo, que meu amigo... E esse time do Fortaleza é aquele negócio que a gente falou desde o começo. É um time interessante, que a gente ficou surpreso, foi dado até como rebaixado por muitas pessoas, inclusive eu. E agora é um time que pode beliscar uma vaga na pré-Libertadores também. Você vê como tá embolado ali o meio da tabela. Sim, ele começou muito bem o segundo turno, deu uma caída, mas agora já são 2 vitórias seguidas, né? E dá uma afastada boa do Z4. Quem ficou mais próximo do Z4 foi o Bragantino, né? São 5 pontos de diferença. O Fortaleza já tem 7. Mas e ganhar do Goiás lá não é fácil. Exato. Mas eu acho que, falando de Bragantino, eu acho que o Bragantino não cai, não. Eu acho que é a mesma coisa. Não cai porque tem coisa muito pior jogando futebol. Porque se não, ia ser difícil pro Bragantino, viu? Porque é um time que não apresenta melhora. Só piorou, na verdade, né, do começo do ano pra cá. Ele tem sorte de que esses times que estão ali embaixo realmente estão bem pior. E o Goiás é isso, né? O Goiás deve terminar ali no meio da tabela. Também não acho que cai, não. Mas termina ali no meio da tabela, vai bater os 45, deve ficar entre 12º e 13º, que é onde está hoje, né? Feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético, só, não tô lembrado do outro. 2 por ter tirado a camisa. Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Que merda, hein? E aí, Lucão, como você comentou, tivemos também Atlético Paranaense 2, Juventude 0. Fernandinho, qual foi o primeiro gol do Fernandinho no retorno ao futebol brasileiro? Cara, boa pergunta. Eu acredito que sim. Eu lembro dele dando assistência, mas marcando gol eu não lembro. Eu também não. Eu vou puxar agora. Juventude não tem muito o que falar, né? Já caiu, já não tem mais chance alguma de ter uma sobrevida, e é uma vitória boa para o Atlético, que é aquele negócio, beleza, o foco é Libertadores, mas... Foi o primeiro dele. Quanto mais você for ganhando ali, somando pontos, evitando de perder jogos, é melhor até para a confiança do time, que vai precisar de muita confiança e muita competência para ser campeão em cima desse Flamengo, mas o time vai seguindo, né? O Juventude também é um adversário muito
frágil, né? Já tá se preparando pra Série B do ano que vem. E esse time do Paranaense jogando em casa é muito forte, querendo ou não, nem falou pra bater o Juventude. E, cara, tá na final da Libertadores, tá ali em 6º lugar do Campeonato Brasileiro, deve terminar no G6. Tá muito bom o ano, né? E é um ano ótimo. Chegou na semi da Copa do Brasil, realmente não... Não, semi não, né? Chegou nas quartas. Foi eliminado pelo Flamengo. Baita temporada do Atlético Paranaense aí do Filipão. Tivemos também na briga aí contra o rebaixamento, né? O Avaí perdendo em casa do Atlético Goianiense, 2-1. E o Lisca tá de parabéns, né? Ele consegue deixar todos os times piores do que já estavam. Mas o Avaí merece, né? Tem essa questão. Porra, você tá brigando pra não cair, amigão. Você me traz o Lisca. E eu achei que o Atlético Goianiense com o Eduardo Batista deu uma melhorada. Por mais que, tipo, não teve o Jorginho, né? Que o Jorginho tá machucado ainda. Acho que não teve o Marlon Freitas, mas o time tem uma outra cara. Aproveitou as oportunidades que teve ontem, fez ali com o Wellington Rato e acho que com o Baralhas. No segundo gol foi um lance pavoroso. Era um escanteio, se eu não me engano, no escanteio para Avaí, a bola afastada, vai pro lateral do Avaí, que era só ele jogar para fora ou volta pro goleiro, sei lá. Ele dá a bola no pé do jogador do Atlético Goianiense que carrega e praticamente para dentro do gol ali, tocando pro Baralhas. O Avaí eu acho muito difícil escapar mesmo, ainda mais com o Lisca. Assinou o rebaixamento 2022, ó, velho. E, cara, é que a rodada do Atlético, a tabela do Atlético Goianiense ainda, eu acredito que seja muito difícil. Tem alguns confrontos diretos ali e tem confrontos com times se eu não me engano, do G8 ainda. Então, eu acho muito difícil, quase impossível esse time escapar do rebaixamento. E a diferença pro Cuiabá é de 5 pontos. Então, é muito difícil. Por mais que o Cuiabá tenha perdido ontem, é muito difícil. Eu acredito que os 4 que ali estão são os que vão cair, né? Como você comentou, o Cuiabá perdeu na Neoquímica Arena pro Corinthians, 2-0. Foram o Yuri Alberto e Roger Guedes, né? Que marcaram 2 belos gols, inclusive. O Cuiabá até saiu na frente com o gol do Daverson, que teve piscadinha e tudo, mas foi anulado. E acabou mesmo que, pra quem tá brigando contra o rebaixamento, foi uma rodada boa só do Coritiba. Foi o único que venceu, né? Tirando o Atlético Goianiense, só que o Atlético Goianiense ainda precisa tirar uma diferença muito grande. O Coritiba já estava fora. O Coritiba, o jogo do Coritiba é contra o São Paulo, né? O jogo que foi adiado. Vão jogar dia 20/10. Então, pro Coritiba foi ótimo mesmo. E voltando ao Corinthians, aquele negócio que eu falei, me surpreende como o Corinthians melhorou muito nesse segundo semestre. Foi uma partida ontem praticamente sem riscos. O time jogou muito bem e vai começando a ficar mais confiante para decisão da Copa do Brasil. Cara, eu acho que o Corinthians vai apontar pra cima do Mengão, viu? Cara, eu tô começando a achar também pela maneira que o time tá jogando, pelos reforços que teve, né? Eu acho que o Maicon tá para voltar. Mesmo assim, o meio-campo do Corinthians tá bem. O ataque parece que agora se encaixou. Então é um time que, cara, eu acho que vai dar muito trabalho pro Flamengo, isso se não for de fato campeão, né? Se o segundo jogo fosse na Neoquímica Arena, eu acredito que as chances seriam consideravelmente maiores, né? Mas vai decidir no Maracanã. Mas é aquilo que a gente comentou uns episódios atrás. Se sair da Neoquímica Arena, sei lá, com uma diferença de 1 gol, por mais que perca, sei não, viu? Não sei mesmo. E o Corinthians tava dando uma capengada no Campeonato Brasileiro, agora já voltou, né? A cravar ali de vez no G4. E aí, né? Falando em G4, o jogo que fecha essa rodada, né? Já que o do São Paulo foi adiado, é Botafogo e Palmeiras no Newton Santos. Se o Palmeiras vencer, ele abre 10 pontos pro Internacional. E se o Botafogo vencer, ele cola ali no Atlético e no América, ficando a 3 pontos. O Botafogo ainda pode sonhar com uma pré-Libertadores, o que seria, cara, memorável diante da montanha-russa, né, que tá sendo o ano do Botafogo. Mas é muito difícil segurar o Palmeiras. Exato. Esse jogo tá com a cara de empate porque o Botafogo não é um time que joga muito bem dentro de casa e o Palmeiras ainda tá com alguns desfalques, né? Principalmente no meio campo. E mesmo assim ainda venceu o Atlético Mineiro no meio de semana, né? Esses desfalques já estavam. Eu acho que o Mike tá jogando de ponta, né, nesse jogo. Sim. Pra você ver, mano. A situação do o melhor time do Brasil. Se o Palmeiras perde, seria bom pro campeonato, porque seriam 7 pontos pro Internacional. Só que é que tá, é pro Internacional, sabe? É um time também muito inconsistente. Não dá pra... Consistente não, né? Dificilmente o Internacional perde.
mas não é um time 100% confiável. Quando você mais precisa, ele deixa a desejar. Parece São Paulo, né? Só que ainda assim é um time melhor treinado que o São Paulo. E nem acho, por exemplo, que o elenco do Internacional seja tão superior ao do São Paulo assim. Pra falar a verdade, talvez o do São Paulo seja até melhor. Mas vamos ver. Pro campeonato seria bom se o Palmeiras perdesse. Pra mim já é campeão de qualquer forma. Mas teria um pouquinho de emoção, né? Eu acho que o Botafogo não segura, não. Eu tô contigo nessa, no máximo um empate nesse jogo. Mais do que isso, eu acho. Eu acho muito difícil mesmo. A não Acho muito ser que difícil. o Tiquinho, o Soares e o Jefinho ali façam a nossa alegria, né? Vamos ver. Pro Campeonato Brasileiro seria bacana. E aí o São Paulo e o Coritiba jogam no dia 20/10 pra fechar essa rodada. Então, ambos, né, ficaram com um jogo a menos até lá. E falando, né, sobre essa questão de G8 e pré-Libertadores, a diferença do São Paulo pro América Mineiro, que hoje é o 8º colocado, é de 5 pontos. Colocando esse jogo contra o Coritiba, se vence, cai pra 2. Então é aquilo, ainda dá, mas acredito que não vai chegar. Eu também acredito. Eu acho que São Paulo e América jogam ainda? Eu acho que não, né? São Paulo e América jogam, é a próxima rodada. Então. Só que é lá. Exato. É aquele negócio, como a gente não sabe o que esperar de São Paulo, né? E não depende só dele, né? Exato. Cara, se você olhar pra tabela agora, tem 5 times com 37 pontos. É muita gente na briga. É muita gente, mano. É muito E difícil. tem muito confronto direto. É muito difícil São Paulo. O São Paulo que ainda vai pegar o Juventude lá, um time rebaixado, e eu tenho quase certeza que São Paulo não vai ganhar esse jogo. Se você olha a tabela do São Paulo, ele ainda vai pegar Coritiba, Atlético Goianiense, Juventude. Tudo bem, se não me engano, ainda tem clássico contra o Palmeiras, essas coisas. Tem. Mas não é uma tabela tão difícil. Eu acho que você falou desses times aí, tem o Palmeiras, tem eu acho que o Inter em casa. E tem o Fluminense também. E tem o Fluminense. Tem muito confronto direto desses times que estão nesse bolo. Então é aquilo, dá pra chegar, mas não é um time confiável e não depende só dele. Vai ser um ano complicado em 2023 pro São Paulo se não conseguir nem essa vaguinha na pré-Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Lucão, vamos de palpites para a próxima rodada ou você quer dar o seu destaque negativo e positivo? O que você prefere? Destaque negativo do fim de semana ali, eu acho que tirando São Paulo foi o Ceará, né? Que perdeu em casa. E o positivo para mim foi a redenção do Hulk. Cara, eu vou com o Hulk também como destaque positivo. E o negativo para mim vai ser o Felipe Melo. O São Paulo eu já tava esperando, entendeu? Mas a partida do Felipe Melo contra o Atlético Mineiro, cara, foi tão melhor que... é um ex-jogador em atividade, entendeu? Joga numa outra rotação. Não tem como esse cara jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, não. É muito fraco. Uma questão que você acha. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Vamos lá. Lembrando que estou vencendo, hein? 4 pontinhos de diferença. Rodada, jogos interessantes, vai. Começando por Juventude e Corinthians no Alfredo Jaconi. Corinthians. Também acho que o Corinthians vence por acho 2-0. Tem maiores sustos. O Corinthians não tá com tanta dificuldade assim nessas partidas que parecem ser difíceis. Nossa, esse jogo aqui vai ser complicado, hein? Bragantino e Cuiabá, em Bragança. Olha, eu acho que ainda o Bragantino ganha porque o Cuiabá não é um time que faz alguma coisa... Costuma fazer alguma coisa fora de casa. Mas eu não ficaria surpreso se o Cuiabá cometesse o crime, não, viu? Eu também não. Cara, então eu acho que eu vou de empate. Eu tava pensando nisso, mas eu vou dar uma diferenciada. Eu vou dar um voto de confiança aí pro time do Barbieri. Vou de 2-1 Bragantino, mas praticamente certo que o Bragantino acabe tomando o gol do Cuiabá. O Cuiabá tá no desespero, precisa vencer, e o Bragantino precisa vencer também se quiser fugir, né, ali da zona do rebaixamento. Tá cada vez... Falando em zona de rebaixamento, o Ceará vai ter mais uma chance dentro de casa, dessa vez contra o Goiás, para tentar abrir uma diferença, né, do próprio Cuiabá. Esse jogo também tá difícil, hein? Eu acho que o Goiás vai cometer o crime. Cara, eu acho que esse jogo empata. Eu acho que o Goiás 1-0. O tipo de jogo... É um bom pitch, porque é o tipo de jogo que o Goiás gosta de complicar.
E aí, o Atlético Goianiense, né, que segue na esperança de fugir da zona do rebaixamento, recebe o Fluminense lá no Antônio Ascioli. O Fluminense precisando da vitória. Eu acho da Fluminense. Também acho. Sem muitas dificuldades. E Atlético... jogo interessante. Atlético Paranaense e Fortaleza na Arena da Baixada. Rapaz, bom jogo, hein? Eu acho que dá empate. Tô contigo. Também acho que dá empate. Dificilmente o Atlético Paranaense perde jogando lá, né? Confronto direto ali pelo vice-campeonato. Flamengo querendo tirar a diferença aí pro Internacional. No Maracanã, 9h30. Eu ainda acho que é provável que dê Flamengo. Mas é aquele negócio. O Inter ganhou do Flamengo, né? No primeiro turno. Mas é aquele negócio, a gente não sabe que Inter que a gente vai ver, né? Eu ainda vou de Flamengo. Eu também. O Pedro já deve começar jogando essa partida, deve ter força máxima. Acredito que o Flamengo vença. O Santos recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Jogo interessante também para um Santos que ainda sonha com uma pré-Libertadores. É um Santos que precisa de vitória e o Atlético também precisa de vitória. Sim. Porra, e eu não sei, mano. Eu tô entre empate e Atlético. Cara, empate pra mim é um bom resultado desse jogo, hein? Eu acho que eu vou de empate também, né? O jogo tá com a carinha de empate. Muito, muito interessante. Vou de empate mesmo. E aí no Allianz Parque, Palmeiras e Coritiba. Palmeiras. Tem como, né? Se o Palmeiras perder pro Coritiba no Couto Pereira, acabou. No Couto Pereira ou no Allianz? No Allianz. Acabou, sem chance. Não, aí entrega as taças pro Inter. Avaí e Botafogo na ressacada. Nossa senhora. Meu amigo. Numa quinta, 7h da noite. Que dá Botafogo. Botafogo, ele vem surpreendendo muito fora de casa. Então eu também... E é o Lisca, né? Treinando o Avaí, cara. Exato. Não, eu tô contigo nessa. Tô contigo. Eu acho que o Botafogo vence. E o Botafogo, nesse Campeonato Brasileiro, ele foi melhor fora do que dentro de casa, né? Exatamente. Eu tô contigo. Acho que o Botafogo vence. E aí fecha a rodada, confronto diretaço também. O América Mineiro recebe o São Paulo no Independência. É outro jogo que eu acho que vai dar empate. Por mais que o América seja aquele time bom, mas a tônica dos jogos contra o São Paulo foi empate. Então eu acho que eu vou manter esse pensamento. Eu concordo contigo que empata América e São Paulo. Vamos ver. Essa próxima rodada, cara, acho que para as aspirações aí de alguns times no campeonato é muito importante, porque principalmente essa galera ali que tá no bolo da Libertadores tem muito confronto direto, né? Sim, então sim. Vamos acompanhar. Corneta de quem? Do Dourado. Quem? Pois é, exatamente. Não sei quem é Dourado. Quem é Dourado? Ele ganhou um jogo meu. Eu vou refrescar a memória dele aqui rapidinho. Lucão, por favor, como de praxe, nos mande a sua mensagem aí, né? Cara, assistam NFL, que tá muito bom. Jogo pra cacete esse domingo, hein? E só jogo, difícil ter acho que só teve um jogo que foi definido, que já tá definido ali. O resto foi até o final e só jogo bacana, cara. Vale a pena, o esporte aí pica. E aquele aviso de sempre, né? Seguir a gente nas redes, compartilhar o nosso trabalho. Nós estamos nas principais plataformas ali, Deezer, Spotify, YouTube. Então, confere nosso trampo lá e divulgue, espalhe nossa palavra, nossa idiotice para o maior número de pessoas. E é isso, né, cara? Que todos tenham a última semana. Exatamente. Vamos então embalando mais uma edição, nossa edição de número 26, hein, Lucão? Logo teremos 30 episódios de 3 na Barreira. Como você disse, independente aí da plataforma em que você nos acompanhe, compartilhe ou deixe seu like, né, para ajudar aí no crescimento do nosso trabalho. A gente se vê na próxima segunda-feira para falar sobre mais uma semaninha de futebol. O Campeonato Brasileiro chegando na sua reta final e momento decisivo também. A gente vai ficando por aqui, cuidem-se e até a próxima.